Doença antiga, incapacidade recente. Sofri um acidente ou contraí uma doença incapacitante muito tempo atrás, antes de adquirir a condição de segurado. Então, naquele momento, quando eu contraí aquela doença, eu não era segurado do INSS. Talvez até tivesse direito ao BPC-LOAS, o benefício assistencial, mas não tinha proteção previdenciária. Comecei a pagar o INSS e fiquei bastante tempo, fiquei algum tempo pagando o INSS, cumpri a carência, me tornei então segurado com plena proteção previdenciária. Aquela doença ou aquele acidente me deixaram sequelas pré-existentes lá atrás, mas ainda assim eu segui trabalhando por algum período, talvez um período considerável. Agora eu estou incapaz por conta dos efeitos daquela doença lá do passado. O INSS, é lógico, é coerente que o INSS negue a cobertura com base na pré-existência da incapacidade? Meu nome é Guilherme Colim, do canal Saiba Direito, sócio do escritório Colim Ramos e Jesus Advogados. Por favor, curta, comente, compartilhe e, por favor, não pule as propagandas. O INSS costuma negar os benefícios de aposentadoria por invalidez ou de auxílio-doença, ou até mesmo o BPC-LOAS, quando há uma associação com alguma doença ou acidente anterior à condição de segurado. Só que isso não faz sentido nenhum nos casos em que detectada que a incapacidade se iniciou após a filiação do trabalhador junto ao INSS. Ainda mais quando este trabalhador, quando este segurado ficou bastante tempo, ficou longo período pagando e trabalhando. Por que estou falando isso? Hoje eu atendi uma pessoa que me descreveu a seguinte situação: tenho 54 anos de idade, sofri um acidente com 16 anos e esse acidente me deixou com limitação de movimento no braço. Uma limitação de movimento. Ainda assim, ele conseguiu trabalhando, fazendo trabalho braçal, inclusive, trabalhando, subindo escada, consertando telhado e tudo mais, durante vários anos. E por que ele, mesmo com limitação em um dos braços, conseguia fazer isso? Ele tinha um outro braço bom e ele conseguia suprir aquilo que o braço ruim não conseguia fazer, ele conseguia suprir com o braço bom. O tempo foi passando e o vigor físico diminuindo, e aquele braço ruim, com limitação de movimento, continuou ruim. Mas o braço bom, que supria as falhas, a limitação do outro braço, este não mais conseguia suprir. O que nós temos aí? Uma lesão anterior à condição de segurado, mas a incapacidade somente veio a acontecer muitos anos depois. E aí vem o INSS com a maior desfaçatez, para não dizer pior, e nega o benefício previdenciário de auxílio-doença, ou talvez de aposentadoria por invalidez, alegando a pré-existência. Mas que pré-existência é essa de uma pessoa que ficou anos e anos e anos trabalhando? Esse é o segundo caso, nesta mesma linha, que eu me deparo em pouco tempo. Atendi, poucos meses atrás, uma pessoa que sofreu um acidente, ficou com uma lesão em uma perna. Foi trabalhando como vendedor, como balconista no comércio varejista, e seguiu trabalhando por vários anos. Aí veio o INSS falando da pré-existência da doença, mas o que interessa não é a pré-existência da doença, é a pré-existência da incapacidade. Se você for advogado e se deparar com um caso parecido com esse, por favor, tome cuidado. O ônus da prova é do segurado. E aí, então, fica muito fácil para o INSS, com perdão da palavra, a miguelão, a toque de caixa, com uma análise superficial e desaforada, alegar que, eu tenho aqui um documento que o acidente é de não sei quanto tempo atrás,
então pré-existência. Esta pressa que ele tem, ele e INSS, esta pressa que ele tem em refutar os pedidos formulados, é uma realidade que nós vemos, e você, advogado, deve tomar cuidado. Primeiro, demonstre a data do acidente, da doença, que é pré-existente, beleza. Abra, por favor, um subtítulo na sua petição explicando: a doença é lá de trás, mas ele não se tornou incapaz naquele momento. E a prova de que ele não se tornou incapaz é que ele trabalhou em tais e tais e tais atividades ao longo do tempo, fazendo isso, aquilo e aquele outro. E quando nós falamos em prova da capacidade, porque aí você deverá provar a incapacidade numa determinada data, quando o seu cliente já era segurado do INSS, e deverá provar a capacidade entre aquela doença ou aquele acidente antigo e a data da incapacidade que você está defendendo. Para provar a capacidade laboral, você não precisa se limitar ao uso das atividades laborais que o seu cliente, que o segurado, desempenhou ao longo do tempo. Porque muitas vezes o seu cliente não tem documentada todas as atividades que ele exerceu, em especial se ele trabalhou como contribuinte individual, como autônomo, dependendo do trabalho que ele tenha desempenhado, fica difícil comprovar que ele trabalhou. Muito bem, não tem problema. Tudo aquilo que for demonstrado de vigor físico ou de aptidão física coerente com a capacidade laboral anterior à data que você está defendendo como a data do início da incapacidade, serve. Ah, mas a pessoa ela tinha um problema no braço e apareceu em fotografia praticando alguns esportes que hoje não conseguiria praticar mais por conta da idade, por não mais conseguir suprir aquela deficiência, não mais conseguir suprir aquela limitação. Você pode utilizar esse tipo de material. O histórico médico, todas as ocorrências hospitalares, exames médicos, provando a aptidão dele, também serve, porque você, advogado, precisará provar, como eu falei, você fará uma linha do tempo, marcará uma data do início da doença, ou a data do acidente, tanto faz. Ali você marcará uma data. Depois você marcará outra data do início da incapacidade. Neste intervalo aqui, você sustentará que ele estava apto ao trabalho. E aqui vale tudo. Vale tudo. Vale fotos de esporte, vale ocorrência policial. Dependendo, mesmo que estou sendo irônico, mas serve. O seu cliente se meteu em brigas, atos de violência. O seu cliente praticou delitos. Delitos esses cuja prática exige algum esforço físico coerente com saúde física. Isso serve para provar que, neste período aqui, ele estava apto ao trabalho. E aí depois, então, em função de alguma evolução qualquer do seu estado de saúde, aquela limitação que ele tinha passou a ser incapacitante. E aí o INSS não tem fundamento para negar o benefício. Ele nega, mas não tem fundamento para negar. E aí sobra o Poder Judiciário para você tentar buscar aquele direito do seu cliente. Pessoal, colegas advogados previdenciaristas, fiquemos atentos, não nos entreguemos. Queridos amigos inscritos aqui do canal, segurados do INSS, não desistam também. O INSS costuma negar muitos e muitos benefícios pelos mais diversos pretextos e com muita frequência estas decisões, esses indeferimentos são desconstituídos na via judicial. Espero ter ajudado, um grande abraço e até o próximo vídeo.